Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui pela Rede Sul de TV, sempre na companhia dela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? O programa de hoje tem como convidados, diretamente da Serra Gaúcha, Roberto Cainelli, que é CEO da Vinícola Cainelli, que nós visitamos e trazemos um bate-papo muito legal diretamente lá da sede da vinícola. Também está conosco a Lúcia Andrade. A Lúcia Andrade é advogada e ela é a nova coordenadora do NUME, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock e as dicas de constelação familiar são com a Cláudia Fortuna. O movimento empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As entrevistas são realizadas dentro da Macro Office, o seu local para eventos. Todos os contatos do programa Movimento Empresarial são realizados pela Virtual Flight Assessoria. Um abraço para a Nelby. E as imagens das nossas entrevistas são realizadas pela Priscila Oliveira, uma fotógrafa para todos os eventos. Tudo isso e muito mais você vai ver no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. Neste bloco do programa Movimento Empresarial, nós fomos recebidos aqui na Vinícola Cainelli pelo Roberto Cainelli, que é responsável por todo esse magnífico espaço e também pelos vinhos que a gente veio aqui conhecer pessoalmente. Cainelli, muito obrigado por nos receber e conhecer um pouco de perto essa tua bela empresa. Imagina, Rogério, sabe que é um prazer tê-los aqui e também cumprimentar todos que estão nos assistindo e acompanhando, também externando o convite para que venham também conhecer um pouquinho aqui da Cainelli, mas é sempre um grande prazer poder estar com vocês por aqui e estar participando com vocês desse programa. Quando a gente fala de vinho e quando a gente fala de Serra Gaúcha, parece a coisa mais natural, essas duas questões juntas se ligam, né? E justamente nós estamos aqui em Bento Gonçalves, no Vale do Rio das Antas, onde fica a Vinícola Cainelli, que é um espaço muito bonito. Mas para a gente falar um pouco desse contexto todo, do vinho, vou pedir para tu contar um pouco da história. E é uma história muito bacana, porque tem fechamento e retorno, não é isso, Cainelli? Exato, Rogério. Bom, a gente visitou aqui no bastidor, a gente visitou e conheceu um pouquinho da história em loco. Hoje a gente está gravando aqui, é claro que a primeira imagem que vocês vão enxergar é a parte um pouquinho mais moderna, mas vai olhando para trás aqui, vai dar para ver a pedra, vai dar para ver que a gente está no porão de uma casa que foi construída por volta de 1905, foi comprada pela família Cainelli em 1929, então ela faz parte da história da família. Ela nasce, a família vem com a imigração italiana em 1880, com o Gasparo Cainelli, e já nasce a história vitivinícola no filho dele, que é o Gasparo. O Gasparo inicia essa elaboração de vinhas e vinhos, e o Gasparo, por sua vez, aumenta um pouquinho a família, já vai para 11 integrantes, e a vinícola na época atinge o seu auge, que era uma produção gigantesca de 350 mil quilos de vinhedos próprios, que se justifica até pela quantidade de filhos, porque precisava exatamente ter uma mão de obra muito grande, porque não existia mecanização, era tudo muito manual. Para o pessoal entender, ainda era a época de carroça, a época de tratamento manual, a colheita ainda manual até hoje, né, na serra. E ela encerra as atividades por volta de 1965, por vários fatores, êxodo rural da época, crise monetária, muito da questão
da administração familiar, de serem muitas pessoas, porque esses 11 filhos iriam se tornar 11 famílias, né? Então começa a ter muito problema familiar, e a gente começa uma reestruturação, uma ideia em 2004, em 2012 a Cainelli reabre as portas. Então hoje, com a minha gestão, né, nós somos sócios, eu e meu pai, então uma única ramificação da família, com uma produção de 60 mil garrafas, que é considerada uma vinícola boutique. Essa é a nossa ideia, não é expandir em volume, mas trazer sempre qualidade e experiência através do vinho, e também experiência através do enoturismo, que faz parte desse contexto, desse ambiente que a gente está, onde existem mais de 10 atividades disponíveis para o pessoal nos visitar e estar vivenciando um pouquinho do vinho, entendendo o que é o vinho por trás da garrafa e não só ele na taça. Agora, Cainelli, muitas vezes as pessoas não entendem como é complexo o procedimento para chegar nisso, né? Para chegar num vinho que é agradável, que é bonito de se ver, que tem um aroma muito bom, né? Eu vou deixar para tomar depois que a gente fizer o brinde. Mas conta para nós como é que é o processo de chegar a um vinho como esse. Vamos lá. É bem interessante porque, exatamente, né, são vários anos para se chegar, e é interessante que a gente fala vários anos para se chegar nesse vinho, excepcionalmente. Aqui a gente tem um blend de 3 variedades, que é Cabernet, Marcelin e Ancelota. Para se chegar nisso, se contar a partir da uva, são 4 anos, no mínimo. Mas se contar a partir da ideia, a partir do vinhedo, isso se transforma em 7 anos, 8 anos, desde a concepção, do plantio, das primeiras colheitas, a colheita significativa, do tempo de fermentação, amadurecimento, até passar pela barrica, até se definir o corte, se passar um estágio em garrafa, que também acontece, para depois chegar para o consumidor. E é muito interessante porque é uma ciência muito profunda, né? Hoje todo vinhedo ele tem um projeto, ou seja, uma distância entre plantas, a gente mapeia qual é o tipo de terroir, como é o solo, se ele é mais argiloso, arenoso, a porcentagem de silt, de matéria orgânica, a profundidade de solo, o tipo de porta-enxerto que a gente vai utilizar, o tipo de muda, o tipo de clone. Definido tudo isso, se vai para o plantio, que daí eu testo em loco, a gente usa toda a teoria, depois vê na prática, não deu certo, acerta, acertou, se colhe, se entende da variedade, e aí chega num produto final. E depois, claro, processo fermentativo, tipo de levedura, tipo de processo, tipo de prensa, tipo de maceração, várias técnicas para utilizar, mas é muito interessante. Esse é um tempo mínimo. Quando a gente vai falar, a gente está aqui com um grã medalha de ouro, que é esse tempo, esse blend. A gente tem um outro grã medalha de ouro, que é um Chardonnay. E outro dia o pessoal me pediu, e esse Chardonnay, grã medalha de ouro, como é que foi para vocês? Eu disse, bom, em 2020 a gente conseguiu chegar no primeiro padrão de Chardonnay que a gente queria. Então a gente ficou de 2012 a 2020 elaborando o Chardonnay sem acertar ele da maneira que a gente queria. Então, as pessoas acham que é assim, é só começar hoje, amanhã tu já tá ganhando prêmios e tá tudo certo. Exatamente, parece, olhando de fora, às vezes se imagina algo simples, é muito na tentativa e erro, e interessante, né? A tentativa e erro, ela tem um intervalo mínimo de 1 ano, porque se a gente elaborou, não chegou no resultado, o ano que vem a gente pode repetir o processo e tentar chegar no resultado melhor. Então é muito interessante, porque a Cainelli ela é uma pequena empresa, ela é uma vinícola boutique, mas ela carrega por trás muita pesquisa. Então a gente mapeia exatamente que temperatura a gente vai usar na fermentação. A gente pesquisou, viu um TCC que um trabalho de 16 graus é mais interessante. Então a gente vai fermentar o tanque de 16, a gente vai fermentar o tanque de 20, de 25, e ao final do processo a gente compara os 3 para ver realmente qual agregou mais. Isso falando de uma temperatura, né? Como eu disse, entre a levedura, entre tipo de remontagem, tipo de maceração. A gente pesquisa muito para poder chegar no resultado final, e é claro, sempre anotando, sempre realmente descartando os processos que não nos trazem tanto benefício. Cainelli, mas além do vinho, tu falaste que existe toda uma questão de enoturismo, aproveitando esse espaço aqui tão interessante que a gente está visitando hoje aqui em Bento Gonçalves, no Vale do Rio das Antras, né?
Conta para nós um pouco desse espaço que vocês têm aqui, além dessa casa que tu comentaste que tem mais de 100 anos. O que acontece aqui quando as pessoas vêm visitar a Cainelli? Então, além da casa, no museu na parte superior, né, a gente está na parte de baixo aqui na loja, onde é possível conhecer uma casa do imigrante italiano lá de 1910, ela é praticamente intacta, seja em móveis, utensílios, cômodos e tudo mais. Também a gente tem o nosso jardim, fica aqui à frente, onde é possível o pessoal desfrutar de gastronomia, de panini italiano, das brusquetas, dos crostines. Existem os almoços harmonizados também, existem os eventos gastronômicos que a gente também propõe de harmonizados, o piquenique nos vinhedos, o wine brunch, o passeio terroir, que é um passeio... todo mundo fala em terroir, mas o que é o terroir? Não, eu vou falar é solo, é clima, mas... Então vamos lá, sobe no nosso wine tour e vamos lá pro vinhedo que eu vou mostrar como é que é, a gente vai pegar na terra, vai cavocar, vai ver como a videira se comporta nesse terroir, naquele, e vai degustar esse resultado final nos vinhos, vai entender um pouquinho mais como ele influencia. Existe o vinho dos 18 anos, que é um produto destinado a criança viver isso de uma maneira intuitiva para a criança, e no final ela desenha essa experiência vira um rótulo para brindar a maioridade. Tem vinhateiros que tu pode elaborar o teu próprio vinho, harmonizado, degustação orientada na vinícola, degustação de queijos e vinhos, e eu devo estar esquecendo de alguns, tá lá no nosso site, todos eles. São muitos, se fosse falar de cada um deles e as propostas por trás, a gente passaria horas, mas tem muita coisa bacana aí para o pessoal poder visitar, e que é o lema da Cainelli, né? Vinhos de emoção, não é só beber o vinho, não é só ouvir eu falando do vinho, mas as pessoas virem até aqui e vivenciarem realmente essa experiência, porque depois elas vão poder falar um pouco mais do que elas vivenciaram e do que elas sentiram aqui dentro. Agora, pensando em durabilidade, essa é uma dúvida de muitas pessoas. Um vinho como esse aqui é um vinho premiado, é um vinho diferenciado. Quanto tempo um vinho como esse pode ficar na minha casa ou na casa das pessoas, fechado, aberto, e por quê? Muito interessante a pergunta. Vai ficar um pouco complexo agora, mas vamos lá. Os vinhos da Cainelli, eles têm uma estruturação bem diferenciada. A gente trabalha eles para trazer vinhos de alta gama, de alto corpo. Com certeza, rolha fechada, posição horizontal. Por que horizontal? Aqui atrás, né? Como eles estão. Como eles estão aqui atrás. O vinho molha a rolha. A rolha é a casca do corticeiro, né? Do sombreiro, da cortiça. Então ela é uma casca de árvore, ela é uma madeira. Quando ela estiver umidificada, ela tem mais elasticidade. E com certeza esses vinhos podem chegar na garrafa aí longevos em torno de 20 anos. 20? Né? Em torno de 20 anos, ou mais. Né? Porém, vão ter estruturas de vinhos diferentes, tipos de vinhos diferentes. Ele não vai chegar com problema nenhum lá na frente. Claro que ele não vai chegar com toda essa coloração, toda essa jovialidade, mas é um estágio diferente que ele se encontra. Normalmente, o vinho que está aqui, ele está apto ao consumo já. Isso vai de perfil, quem gosta de um vinho mais evoluído, então é sim interessante se guardar ele, e vai durar tudo isso lá dentro da adega. Agora, cheguei em casa, abri o vinho, né? Como ele está aqui. Aí tu começa a ter uma contagem de tempo reduzida, pensando em 3 dias, né, a uma semana, vai depender da temperatura que ele se encontra, se ele está na geladeira, quanto foi bebido, porque daí tem uma interação maior com o oxigênio. O grande vilão do vinho é o oxigênio. Quando a gente bota o oxigênio aqui dentro, ele começa a degradar. E isso é muito legal, porque o vinho ele é um ser vivo, ele nunca para de evoluir, de se transformar. Então quando a gente dá oxigênio, toda a carga microbiana aqui dentro começa a trabalhar. Então se a gente der oxigênio e calor, trabalha mais ainda. Então, aberto assim, uma semaninha em casa é o ideal, não passar disso. Aqui a gente não tem esse problema, né? O Rogério lá não tem também. E o espumante, aí sim guardar ele na posição vertical, para que o líquido não entre em contato com a rolha.
A rolha de espumante, ela tem muito mais elasticidade. Se vocês abrirem uma garrafa de espumante, vão lembrar que quando tirar ela, ela vira um cogumelo, né? Porque ela é muito grande, justamente para reter a pressão ali dentro. E se ela estiver na horizontal, o líquido pode ser empurrado para dentro da rolha por conta da pressão interna da garrafa. Então o mais interessante é na vertical mesmo. E aí o espumante, sim, ele tem um período longevo menor, aí de 3, 4 anos. O espumante é interessante se beber mais jovem. Isso é muito fácil do pessoal entender. Quanto mais cor, quanto tinto, quanto mais álcool, mais tempo de guarda. Brancos, rosés, menos álcool, menos tempo de guarda. O álcool é um conservante natural e a coloração, a estrutura também são conservantes naturais, digamos, do vinho para um longo prazo, né? Esse momento de pós-pandemia é um momento de retomada de negócios e principalmente de retomada do turismo, porque durante o período da pandemia houve uma série de dificuldades que todos nós conhecemos. Como é que está esse momento de visitação, das pessoas se movimentando para conhecer, por exemplo, esse ambiente tão incrível aqui dentro do espaço da Kainele? Muito bacana essa pergunta, Rogério. A gente percebeu pós-pandemia um crescimento gigante da experiência. As pessoas entenderam o quão, me parece, né, o quão importante é elas investirem na experiência. Ou seja, elas foram privadas disso. Então, todo mundo estava em casa, com dinheiro no bolso, que podia comprar o celular que quisesse, podia alugar o canal que fosse, comprar um vinho que quisesse, tinha um tempo para elaborar ou para cozinhar também uma comida diferente, ou pedir um iFood diferente, mas elas sentiram falta do que? Da experiência, do estar com outras pessoas, mas mais que isso, de viver experiências novas, e entenderam, imagino que quanto era importante para o ser humano isso. Então a gente teve um boom na questão da experiência do consumidor. Hoje é o que mais é comercializado aqui dentro dessas 10 experiências. Eu diria que hoje no varejo da Kainele 90% da comercialização é de experiências. O vinho vendido, eu diria que assim, 95% é de experiências. O vinho vendido é consequência, porque quem visita, se apaixona, conhece, quer levar o vinho. Mas dificilmente são 5% dos clientes recorrentes, eles compram online, eles não vêm até aqui. Ou eles vêm nos visitar e comprar vinho, mas 95% das pessoas que entram aqui vêm para, primeiro de tudo, viverem uma experiência nova relacionada ao vinho. Vamos lá, o vinho acaba, o celular quebra, mas a experiência que a gente vivenciou, ninguém tira da gente, né? É verdade. A gente está chegando ao final desse bloco. Muito obrigado por nos receber. Vou te pedir para tu deixar uma mensagem para quem está assistindo o programa Movimento Empresarial. Então, pessoal, convido a todos para que venham até a Kainele e conheçam um pouco disso tudo. É difícil passar para vocês toda a experiência, tudo que a gente oferece aqui, mas mais que isso, o que o vinho simboliza para nós, porque a gente quer que vocês sintam um pouco disso. Então, tenho certeza que se vierem até aqui, vão poder compreender um pouquinho mais do que para nós é uma paixão, é uma arte, que é o vinho. Então, pessoal, venham nos visitar, fica aí estendido esse convite a todos vocês que estão assistindo. Daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial, mas enquanto isso, vamos fazer um brinde aqui? Com certeza. Saúde. Saúde, pessoal. Olá, eu sou a Vera Brock, administradora, professora, doutora em economia, pós-doutora em educação, empreendedora, autora, palestrante e consultora. No movimento empresarial, nas dicas de gestão de hoje, estão voltadas para você que quer ser o gerente da organização na área de logística, mas ainda está em dúvida como fazer a gestão da logística. O assunto logística é muito amplo, contudo,
As dicas de gestão buscam despertar no nosso telespectador, telespectadora, o empresário, a empresária, o nosso empreendedor, empreendedora, gestores e demais lideranças empresariais. Curiosidades, oportunizando uma reflexão mais profunda sobre a temática. Mas, afinal, o que é logística? Da entrada do material na fábrica pelo fornecedor à distribuição física do produto final ao cliente. Inicialmente, a logística tem o objetivo maior de reduzir custos e riscos. É como o alpinista, que deve planejar tudo o que precisará para escalar o topo da montanha. E o tempo dependerá, obviamente, do tamanho da montanha. A complexidade da gestão da logística está exatamente no tamanho, no porte da empresa. Destacamos a logística 4.0 como um meio de olhar o futuro, tal como a indústria 4.0, que é a evolução natural da indústria. Muito se tem falado de logística integrada, de produção enxuta, de supply chain, logísticas de transportes, entre outras definições, envolvendo o Kanban, o JIT, a qualidade dos produtos no chão de fábrica, em que hoje são gerenciados por robôs. A produção 4.0 enxuta, realizada por robôs, com programas digitais conectados às novas tecnologias, nos oportuniza uma gestão da logística de forma otimizada e simplista. Quem de nós não tem um produto em nossas casas que teve a produção por meio de robôs? A Tramontina, no RS, por exemplo, encanta os seus clientes, os seus visitantes de fábrica, principalmente as crianças que se deparam com os robôs operando e finalizando produtos incríveis. Na logística, define-se os conceitos pelas oportunidades de agilizar com eficiência e eficácia a qualidade dos produtos em tempo real. Eu, por exemplo, quando fiz o meu mestrado, há mais ou menos uns 25 anos, utilizei em minha pesquisa 20 indicadores da logística integrada e, nesta época, nem mesmo mencionávamos os robôs que deveriam já estar interagindo no chão de fábrica. Hoje, impossível falar de produção, armazenamento, se não citar o papel fundamental dos robôs nas fábricas e na distribuição de produtos, sendo essenciais para o conceito de gestão da logística. Você, gerente, busque compartilhar sua experiência desde a entrada do material na fábrica até a distribuição física, atendendo o cliente com eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. Na logística, os 4 E's simbolizam o tripé de qualidade, agilidade e produtividade. Então, senhor gerente, fique certo que o fornecedor e o cliente são as chaves mestra da logística de distribuição, fator essencial para o gerenciamento eficaz do sistema de logística. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira nas dicas de gestão da Vera Brock.
Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... E no programa Movimento Empresarial de hoje, nós temos a satisfação de receber a Lúcia Andrade.
que é advogada, é palestrante, é mentora de negócios e vice-coordenadora do NUME, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. Lúcia, seja muito bem-vinda aqui ao Movimento Empresarial. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui participando com vocês. Então, como tu disseste, né, sou advogada, sou coach, sou palestrante, sou vice-coordenadora do NUME, sou advogada, sócia do escritório Andrade Marcon Advogados, sou formada há mais de 20 anos, então tenho uma boa experiência para a gente conversar sobre o mundo dos negócios. Lúcia, acho que uma das coisas que talvez seja mais importante para quem está iniciando um negócio é começar do jeito certo. Ah, exatamente. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas saírem fazendo as coisas naquela lógica que é a lógica de startup, que a gente entende, não, vamos fazendo. Só que muitas vezes alguns acordos e algumas preocupações iniciais simplesmente são esquecidas e lá na frente acaba acontecendo um problema. Exatamente. Nessa área, tu colaboras com as empresas, não é verdade? Com certeza. Porque é exatamente o que eu digo. Se tu quer crescer, tu tem que crescer de uma maneira organizada. E nada melhor do que tu começar de uma maneira organizada. A gente tem que aprender a olhar para os aspectos jurídicos de uma maneira mais carinhosa. O advogado, ele não está aqui para complicar a tua vida, ele está aqui para facilitar a vida do empreendedor, na verdade. Então, assim, quando o negócio começa, se ele tiver tudo redondinho, né, tiver formalizado, tiver com um contrato social bem feito, tiver o acordo entre os sócios bem estabelecidos, contratos de parceria com poucas lacunas para darem problemas futuros, o prejuízo lá na frente não vai ser grande, porque o grande problema dos empreendedores é que, na verdade, eles começam de uma maneira super empolgada. Eu sei muito bem exercer a minha atividade, mas o empreendedor, ele tem que ter diversas habilidades de todas as outras áreas. Então, se tu não olhar com carinho para a parte jurídica, para a parte financeira, por exemplo, também, que eu sempre trago muito, a tendência é que dê problema lá na frente. No mínimo, né, Lúcia, é aquela conversa com um sócio, com um parceiro e colocar no papel, minimamente, porque a gente que trabalha com consultoria, muitas vezes a gente vê os problemas acontecendo porque foi combinado entre as partes, mas de boca, não tem nada por escrito. E isso quando não acontece um outro problema, que é mais grave, mas que infelizmente para nós que somos seres humanos pode acontecer, a pessoa faleceu ou teve algum problema grave de saúde. Então, é importante a estruturação, documentação com o apoio de um advogado, não é verdade? Exatamente. Eu sempre digo assim, a prevenção, ela é a chave do sucesso. Quanto mais prevenido eu for, quanto mais eu conseguir prever o que pode acontecer, menos prejuízo eu vou ter. E é exatamente isso. Já morreu um dos sócios, ou um dos sócios se separou, ou teve uma briga. A tendência é que geralmente isso afunde uma empresa. Exatamente porque os acordos foram feitos de boca, porque no início tudo é empolgação, tudo é muito lindo, né? Estamos com dinheiro para investir, vamos fazer, vamos acontecer, mas a gente sabe que no empreendedorismo não é assim. Que a gente tem que prever que pode vir uma pandemia, que pode vir uma briga entre sócios, que pode vir uma trabalhista. Então, quanto mais organizada a empresa for nos aspectos jurídicos, menos risco ela tem de se acabar no mundo dos negócios. Quais são os pontos que tu enxerga que existem maiores pecados por parte dos empreendedores na fase inicial? Onde é que tu mais colabora com eles? Eu acho assim 2 aspectos fundamentais. O contrato social. Não pega modelo de Google, isso é um grande erro dos empreendedores, gente. Não peguem contrato de Google. Nem de ChatGPT, tá? Nem de ChatGPT, que deu uma melhorada, mas não é o ideal. Por quê? Porque ele não vai conversar contigo, ele não entende do teu negócio, ele não sabe as particularidades e as peculiaridades dos sócios e do negócio. Então, um contrato social bem feito, onde tenha todas as previsões de administração, de dissolução de sociedade, como vai se dar a relação entre os sócios, quem vai trabalhar como, quem vai receber como, quem vai ser responsável pelo quê. Então, o contrato social, eu digo, é a bíblia de uma empresa, onde fica tudo previsto ali. E os contratos com terceiros, contratos de parceria, contratos de compra e venda, toda e qualquer relação que tu tiver com terceiros, porque toda a nossa vida é baseada em contratos, né? Se todos esses contratos estiverem no papel, com todas as cláusulas estipuladas, sem lacunas, como eu digo, com tudo específico, nos mínimos detalhes, a chance de prejuízo é menor, de se incomodar no futuro é menor. Na tua história profissional, Lúcia, tu és advogada e tu também és coach
e palestrante. Sim. Quais são as áreas de atuação que tu colabora como coach e quais as palestras que tu costuma fazer? Na verdade, eu participei de um grupo chamado Movimento de Expansão, onde a gente trabalhou muito a parte do desenvolvimento pessoal e eu fiz essa formação em coach, programação neurolinguística, constelação familiar, tudo que vocês possam imaginar. E, na verdade, isso eu trouxe muito para a minha profissão, porque a gente lida com pessoas e lida com o problema das pessoas. Então, quanto mais humanizado for o meu atendimento, quanto mais acolhimento eu tiver, mais eu vou entender qual é o problema dela. Eu atuo particularmente nas esferas civil e empresarial. Empresarial, então, enfim, empresas, essas questões que a gente já discutiu, e na área civil, imobiliário, família, consumidor, erro médico, plano de saúde, todas as áreas que estão dentro da grande área civil. E, na verdade, os aspectos de coach, todo esse conhecimento de coach, eu trago para o meu atendimento jurídico, porque eu tento resolver as coisas de maneira extrajudicial. Porque a gente sabe que o Poder Judiciário tem um custo maior, leva um tempo muito maior, às vezes efetivamente não soluciona o problema do cliente. E o que eu digo? O meu objetivo é resolver o problema do cliente de uma maneira mais rápida e efetiva. Então, usando as ferramentas de coach, a gente tenta resolver sempre as coisas sem procurar o Poder Judiciário. Que a gente consiga realmente diminuir, fazer o melhor custo-benefício. E quando a gente fala de famílias e de negócios, ainda tem todo aquele contexto das empresas familiares, que são um mundo à parte. Apesar de ser a imensa maioria, elas têm uma característica diferente, porque envolve sentimento. E aí, pela minha experiência, a gente vê que em grande parte das empresas familiares é que de fato não existe nenhuma formalização de coisa nenhuma. Exatamente, é um grande problema isso. Empresas familiares e empresas entre amigos. Muita gente me consulta antes de abrir a empresa. Eu vou abrir a empresa com meu amigo, somos amigos de muito tempo, ele tem dinheiro, eu sei o que fazer. Mas a sociedade é como um casamento, né? Vocês têm que ter objetivos iguais com habilidades diferentes, senão a coisa não vai funcionar. E tudo tem que ficar muito claro desde o início. E eu já cansei de acabar com o negócio por causa disso, porque as pessoas acabaram refletindo sobre o futuro da empresa com base na minha orientação, mas é melhor do que ter um grande prejuízo lá na frente. E a questão familiar é complicada por causa da sucessão, né? Porque daí passa para filho, daí entra uma esposa, entra um primo. E realmente, é que eu digo, a prevenção é o fundamental e também deixar tudo por escrito. Se não tiver escrito, cada um vai interpretar da forma que melhor lhe convir. E é aí que começam os problemas. E aí as pessoas muitas vezes criam grandes confusões, podendo evitar simplesmente colocando no papel as coisas, fazendo um acordo, consultando um advogado para ter isso de uma forma mais clara. Agora deixa eu aproveitar e te perguntar, tu és também vice-coordenadora do NUME, né? Isso. Fala para nós, a gente já recebeu aqui a Janaína, que é a coordenadora. Mas fala para quem não assistiu a Janaína, conta para nós um pouquinho o que é o NUME. NUME, gente, é o Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre. É um núcleo que reúne empreendedoras das mais diversas áreas da capital, onde a gente busca fomentar o crescimento tanto dos negócios quanto pessoal das empreendedoras. Então é uma troca muito rica, porque são empreendedoras das mais diversas áreas, onde realmente a gente aprende e cresce muito. E dessa forma, são conexões, né? Então, Sim. Tu é uma mulher que está envolvida com entidades de classe. Tu percebe que para o empreendedor, estar reunido em grupo, estar discutindo com outros, é algo que lhe favorece? Eu diria que é fundamental. Eu já participo de... claro, o núcleo, ele é diferenciado porque ele tem a chancela da Associação Comercial de Porto Alegre. Mas eu há anos participo de confrarias, de grupos, tanto que eu estava nesse grupo do Movimento de Expansão, que era mais voltado para desenvolvimento pessoal. Mas eu acho que quando tu divide conhecimento, tu multiplica. Então é muito boa a troca que tu tem com outras pessoas. É fundamental que tu esteja conectado a uma entidade, porque é networking, é conexão, é expansão. A gente precisa de gente. E quando a gente está envolvido com um grupo onde existem empreendedores, empreendedoras, muitas vezes a gente acaba encontrando a solução para um problema que a gente tem
através da fala de uma outra pessoa, num momento de informalidade, um cafezinho, um bate-papo, e se encontra uma solução. Essa troca, ela é riquíssima. Aliás, muita gente me pergunta, Lúcia, mas por que tu não tá num grupo jurídico com outros advogados? Gente, o meu dia a dia ele já é jurídico, né? Eu tenho sócio, a gente já discute bastante. Quão rica é a troca com empreendedores de outras áreas, que às vezes têm as mesmas dores que tu, mas têm soluções muito mais criativas, exatamente porque não estão no ramo jurídico. Eles têm outras visões, outras experiências. Eu acho assim que é muito, muito, muito mais enriquecedor. Lúcia, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, qual é a mensagem que tu deixaria para quem quer começar o seu negócio, para quem tem o seu negócio, mas que está num momento de repensar? Qual é a mensagem que tu, como mentora de negócios, como advogada, pode trazer para essas pessoas? O recado principal que eu deixaria é que, como eu já digo e repito, é uma frase que eu gosto muito de usar, que a prevenção é a chave do sucesso. Então, tem um advogado de confiança, porque a gente está aqui para facilitar a vida do empreendedor. Faça contratos, não copie do Google e preste atenção sempre no contrato social da tua empresa, que ele vai ser a bíblia que tu deve seguir, e contratos com terceiros, para que vocês evitem problemas futuros. Lúcia Andrade, advogada, palestrante, coach, vice-coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. Muito obrigado por esse nosso agradável bate-papo aqui no Movimento Empresarial. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra participar aqui com vocês. Muito obrigada. E você, continue aí com a gente, tem mais Movimento Empresarial daqui a pouquinho. Eu sou Cláudia Fortuna e eu venho falar aqui do Movimento Empresarial sobre constelação familiar. E hoje o assunto que eu trago é um assunto muito interessante, que é um tipo específico de constelação que eu muitas vezes faço para os meus clientes. Então, olha só, a constelação eu chamo de constelação do nome. O que significa isso? A pessoa vem constelar o seu nome para ver o que cada nome está trazendo em benefício ou não, né? Porque nem sempre é só benefício para essa pessoa, ver quais são as influências que tem. Porque no Brasil, nós temos uma configuração de nome assim. A pessoa tem o seu nome, às vezes um segundo nome, que é uma referência a um santo ou algo sagrado, depois o sobrenome da mãe e, por último, o sobrenome do pai. O normal é isso. Às vezes, o pai registra sem o sobrenome da mãe. É comum, sim, muitas pessoas têm só o sobrenome do pai. Quando o pai não reconhece, que hoje em dia isso não é mais possível, mas antigamente era, às vezes configurava só o sobrenome da família da mãe. Ok, mas são casos específicos, então realmente precisam ser vistos dentro de uma constelação. Faz muita falta aquele sobrenome do pai? Será que faz? Será que não faz? Então é importante olhar para isso. Mas um certo dia me apareceu um rapaz que ia constelar o seu nome. E ele era Júnior, então ele tinha o nome igual do pai, acrescido do Júnior. Como que ele se apresentava? Eu sou o Júnior. Oi, Júnior, tudo bom, Júnior? Né? Ok. Quando a gente colocou o Júnior no campo, o Júnior se comportava de um certo jeito. Parecia que faltava. Tudo bem, como é que é o nome completo do pai? Porque eu aqui não digo por uma questão de ética. Como eu costumo dizer, conta-se o milagre, não se conta o santo. Quer dizer, a gente preserva o anonimato total, a ética, para que as pessoas não sejam possíveis de serem identificadas. Então, só a história que é importante. Aí ele disse todo o nome, colocamos uma pessoa. Quando a gente colocamos, é porque sou eu no trabalho da constelação com o grupo, então eu pluralizo por causa disso, não é porque tem mais de uma pessoa ou eu me assessoro de mais de uma pessoa, não é isso. Aí coloquei um nome para cada um. Ok, começamos a observar. O sobrenome do pai, porque já que é Júnior, não tem o sobrenome da mãe, sobrenome do pai, era uma senhora que começou a dançar. Dançava. Nós observamos, né? Todo mundo ali que está assistindo a constelação, os representantes das outras pessoas que estão assistindo, todo mundo observando.
E aquela pessoa dançando. Eu disse, gente, eu tô cansada, mas não consigo parar. Aí eu perguntei para o rapaz assim, o que essa família faz? Qual é a profissão das pessoas dessa família? Pasmem, para ver como o campo já sabe das informações, mesmo que elas não sejam ditas muitas vezes. Embora constelação não é adivinhação, mas muitas vezes a gente se choca com a precisão das informações que vem. Por que essa senhora estava dançando? Vocês nunca vão acreditar. Depois eu quero quem quiser, deixa aí os palpites, porque eu quero saber o que vocês pensaram. Qual é o motivo, que profissão tinha essa família para essa pessoa estar lá dançando? Então eu vou revelar aqui. Eles trabalhavam no Rio de Janeiro com carros alegóricos para o carnaval, que é algo mais compatível com essa movimentação que ela fazia no campo. De fato, essa influência para este rapaz, esse sobrenome, vinha essa questão do para fora, do expansivo. Mas não se pode viver só de carnaval. O ditado já diz isso, né? Carnaval é uma vez por ano, não dá para viver de carnaval. Não dá para passar um ano inteiro esperando que algo aconteça. Aí o que se fez? Se pegou também o sobrenome da mãe, que era uma família um pouco mais centrada, e se viu como que essas coisas se harmonizavam. E, no final das contas, que foi muito linda essa constelação, o que prevaleceu? O nome dele. Quer dizer que era igual ao nome do pai, obviamente. Mas o nome dele era o que fazia mais sentido e dava mais força. Ok? Até um próximo movimento empresarial com constelação familiar. Tchau, tchau. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver.
E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Pois é, Rogério, nós ouvimos esses dois profissionais incríveis de áreas diferentes, mas que têm justamente esse intuito de empreender, de desenvolver novos negócios, de buscar sempre a capacitação e o diferencial nas atividades que eles fazem. O Cainelli lá na Serra, com a vinícola tradicional que vem de uma atividade da família, mas que sempre busca implementar e buscar as inovações para que eles consigam se manter com diferencial nesse mercado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem tantas vinícolas e tem essa cultura do vinho muito forte. E é muito interessante, a gente foi, visitou, conhecemos a vinícola, é incrível. Tem um museu que já por si só é um diferencial, o Museu da Família, que conta uma história aí de mais de 100 anos, com peças reais, e é muito maravilhoso, além da qualidade que eles primam pelo produto que eles produzem, porque a gente também visitou a fábrica, né, Rogério? E a Lúcia, essa querida aí que vem sempre desenvolvendo atividades, tanto dentro da atuação profissional dela, da área do direito, quanto no desenvolvimento de várias mulheres, vários profissionais, e agora, principalmente, também estando à frente do NUME, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre, né, Rogério? A visita que nós fizemos à Vinícola Cainelli foi muito interessante, porque quando a gente tem uma empresa, e a empresa do Cainelli, ela tem uma peculiaridade muito interessante, porque, em primeiro lugar, ela tem uma história aí de 100 anos, né, uma coisa muito longa, mas, ao mesmo tempo, ela teve uma interrupção. Então é muito difícil a gente imaginar uma empresa que iniciou, que tinha lá o seu desenvolvimento, a sua atividade, precisou parar por questões, né, ela faliu, de fato, foi o que ele contou para nós, né? Eles encerraram ela e depois eles retomaram, aí com uma nova geração, que o Cainelli assumiu esse papel de resgatar a empresa da família, de fazer as coisas acontecerem, e construiu toda uma experiência para o turista que vai lá, conhecer aquele espaço, conhecer onde era a casa da família dos antepassados do Roberto Cainelli. E isso é uma experiência muito bacana. Além disso, a gente fez a gravação dentro do espaço da loja, que permite degustação também. É uma coisa muito diferente. Então, é uma história que, sem dúvida, vale a pena conhecer, e por isso que a gente foi lá para conversar com o Cainelli, para ele nos mostrar um pouco, tanto como é feito o vinho, como um pouco mais a respeito da história da empresa, os produtos que ele faz. A Lúcia Andrade, ela é uma advogada, uma pessoa que se dedica a cuidar da parte legal das organizações. Então, a gente bateu um papo falando justamente como é importante para uma empresa ter a formalidade das suas ações. Formalidade essa que pode ser até mesmo de um acordo de sócios. Aquilo que se combina e que muitas vezes não é trazido para o papel. Então, isso é um problema sério. Muitas vezes os sócios fazem ajustes dentro dos negócios, na hora de começar um negócio ou na hora de abrir uma nova filial. Isso, na hora que não é trazido para um contrato ou para um registro adequado, isso gera uma série de problemas, tanto para a empresa como para os próprios sócios. E mais ainda se a gente considera a possibilidade de daqui a pouco um dos sócios faltar ou resolver sair da sociedade e uma outra pessoa, uma outra geração assumir.
O que foi combinado? O que foi ajustado? Isso não se sabe. Então, muitas vezes, o papel de um profissional do direito para organizar tudo isso é algo fundamental quando a gente está falando de negócios. E não importa se a gente está falando de um grande, de um médio, de um pequeno, o importante é fazer isso. Então, além disso, a Lúcia, quando nós gravamos a entrevista com ela, ela ainda era a vice-coordenadora do NUME, hoje ela é já a coordenadora do NUME, da Associação Comercial de Porto Alegre, uma pessoa que está com a responsabilidade de fazer toda essa articulação com as mulheres empresárias, empreendedoras aqui da cidade de Porto Alegre. A gente deseja muito sucesso para a Lúcia, que certamente tem aqui no movimento empresarial parceiros para fazer e divulgar todas as ações. Mas é isso, Ana Paula, esse foi o programa Movimento Empresarial de hoje, e eu quero te pedir para tu fazer aquele convite para as pessoas que ainda não conhecem o programa Para Elas. Te convido a assistir o programa Para Elas na TV, nas tardes de quintas-feiras, às 15 horas. Nós estaremos falando sobre muitas informações do universo feminino, com vários convidados, convidadas que são muitas vezes experientes, profissionais, usuários, referente àquele tema que a gente vai estar falando no dia. Então, e se você perder alguma dessas entrevistas, algum dos programas, pode ir lá no YouTube, Programa Para Elas na TV, que tem todas as entrevistas falando de temas muito interessantes, desde cuidados com o cabelo, como família típica, bem-estar, liberdade financeira, empreendedorismo feminino. Tá muito legal. Então vai lá, assista Para Elas na TV. E todas as terças-feiras, às 21h30, aqui pela Rede Sul, nós temos esse encontro marcado para falar de novidades no ambiente de negócios, para falar de inovação, para falar de projetos bem-sucedidos, sempre na companhia da Ana Paula, trazendo para você as grandes notícias do ambiente de negócios do momento. Terça-feira que vem nos encontramos novamente. Até lá, tchau, tchau. Até lá, tchau, tchau.